até mesmo aquelas pessoas que nunca pisaram numa igreja já devem ter ouvido. Lá em Lucas 15, no versículo 11, a gente vai encontrar a parábola do filho pródigo. E essa parábola é uma parábola que todo mundo já ouviu, né? Então, quando Deus me deu essa parábola, eu fui ler. Mas Deus, ele me fez parar no versículo 11. Deixa eu pegar minha cola aqui. Então a história, ela é bem conhecida, né? A história é que tinha um jovem, o filho mais novo dessa família. Ele resolve então pedir a herança para o pai dele, que ele queria ir embora. Aí o pai dele vai lá, dá a herança para ele. Aí diz na parábola que ele vai para a cidade. Então entende-se que ele mora em algum local separado, né? Ele não morava na cidade grande, vamos dizer assim. Então ele pega toda aquela riqueza, toda aquela herança que ele herdava do pai, e ele foi para a cidade. E quando ele chega com toda aquela riqueza, ele conhece amigos, né? Ele faz novos amigos. Então ele vive uma vida desregrada. Ele vive uma vida gastando toda aquela herança. E aí quando ele gasta toda aquela herança, aqueles amigos que não eram tão amigos somem. Ele começa a viver por necessidade. E aí o fundo do poço dele é o quê? Ele vai começar a tomar conta de porcos. Mas não só isso, ele começa a cobiçar a comida dos porcos. Tamanha necessidade que ele sofria. Então imagina só, um rapaz que ele era rico. Quem tem herança, do jeito que ele pediu, era porque o pai era muito rico. Não é verdade? E agora, se eu contar essa história para vocês, talvez na nossa cabeça, quando a gente lê essa história, quando a gente ouve, a gente pensa assim, não, mas esse cara é muito burro. Esse cara é burro demais, porque por que ele saiu da casa dele, do conforto da casa dele? Ele abriu mão de toda a riqueza, de toda a mordomia que ele tinha na casa que ele morava com seus pais. Ele era o dono, ele era o senhor daquela casa, porque o pai dele era o dono daquela residência com todos os bens. Então ele era também o patrão daquele lugar. Talvez ele era um cara que ele não trabalhava tão duro. O trabalho dele era menor. Mas a partir do momento que ele sai, ele começa a ver a realidade da vida. Mas essa é a história literal. Eu não quero falar sobre a história literal. A história literal todo mundo prega e todo mundo conhece. A história literal é, ele pediu a herança, gastou a herança, se arrependeu, volta pro pai, o pai também perdoa ele e fica tudo bem, não é isso? Mas, se a gente for parar no versículo 12, tem algo muito importante que foi onde chamou a atenção. E eu nem sequer li o resto da história. Só estou te contando a história porque eu já conheço, porque isso é, quem aqui já tem anos e anos de igreja sabe que isso é história até de classinha, né? É ou não é? Mas no versículo 12, o filho, antes de ir embora, ele fala algo para o pai. Ele não vai embora de mãos vazias. Ele fala assim, para eu ir embora eu preciso de algo, e o que eu preciso é a minha herança. Então antes dele ir embora, ele chegou para o pai e falou, pai, eu quero a minha herança. Ele poderia muito bem ir embora, abrir mão de tudo e ir embora. Mas ele sabia que ele precisava ter algo para que pudesse valer a pena, entre aspas, a saída dele daquela casa. Então, o ponto principal é, o que era essa herança? Na história, na parábola, ele está falando da riqueza. Mas se a gente for trazer para o plano espiritual, Deus, ele nunca está falando, ele nunca cita, ele nunca fica falando das riquezas que ele tem em relação a questões monetárias. A herança dele, ele nunca fala que o que você vai ganhar são milhões de dólares. Ele nunca falou na Bíblia que o que você vai ganhar é uma mansão. Você não encontra isso na palavra.
Se a gente for lá em Mateus 6,19, Jesus ainda adverte falando assim: vocês não se preocupem em juntar os tesouros que são feitos aqui na terra, porque o que aqui acontece, a traça pode destruir, a ferrugem, os ladrões podem querer roubar. Foca naquilo que é eterno. Então, quando a gente vê um Deus eterno, ele nunca vai focar no hoje. Deus, ele sempre aponta para a eternidade. Ele sempre olha para a eternidade. Então, quando ele está falando em herança, ele está falando em algo eterno. Então, a gente encontra a resposta dessa herança eterna em João 3,16, onde Jesus fala que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que aí ele deu seu filho primogênito, o unigênito, para se tornar o primogênito, para que ele pudesse morrer, para que nós pudéssemos ter uma vida eterna. Então a herança que Deus nos deu, e é a única herança que nós podemos tirar das mãos do Pai, é a nossa vida. Não há nada nesse mundo por herança que você pode tirar das mãos do Pai, mas a sua vida você pode tirar. Você já pensou nisso? Você já pensou, porque a gente acabou de cantar Meu Coração Te Pertence, Eu Sou Teu, mas a sua vida é algo dado numa cruz, foi sacrificado numa cruz, para que você pudesse viver uma eternidade. Mas essa herança que você tem, a cada dia você pode bater na porta do Pai e falar assim: eu quero a minha herança, e eu quero sair da casa do Pai. E muitas pessoas fazem isso, muitas pessoas nem sabem que estão distantes da casa do Pai. E elas vivem a vida dela, a herança que ela tem, da forma que esse jovem rapaz vivia, do jeito que ele queria. É ou não é? Vivia na balada, vivia na bebida, no cigarro, na droga, vivia fazendo o que ele bem queria. Se a gente for pensar nessa herança como a nossa vida, talvez você vai pensar e você vai ter muitos amigos que vivem dessa forma, como esse jovem rapaz. Talvez você era o outro irmão que nunca saiu da casa do Pai, mas você encontrou vários irmãos dentro da igreja pedindo a herança dele e indo embora. Eu vivi uma geração onde muitos amigos meus, quando eu comecei a estudar essa parábola, eu entendi que muitos irmãos meus, espirituais, eles pediram a herança e até hoje não voltaram, reconhecendo que eles precisam do Pai. Eles estão aí no mundo. Alguns cresceram, outros casaram, outros foram para caminhos errados, outros morreram. Esse jovem rapaz, ele ainda teve a brilhante ideia de pensar em virar servo do Pai. Mas tem pessoas que eles tomam a herança deles, eles tomam a vida deles para ter o controle próprio, mas que não dá tempo. Eles não conseguem ter tempo de pensar e falar assim: quer saber, eu vou voltar atrás, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque olha onde eu cheguei na sarjeta, eu cheguei na lama. Porque quando a gente fala isso, a gente pensa em Deus, e a gente pensa nas coisas de Deus, e a gente pensa na eternidade de Deus, a gente tem que entender que as coisas são relativas, porque você às vezes olha um cara desse que saiu da casa do Senhor, e aí você vai ver e você vai encontrar ele e vai falar assim: e aí cara, tudo bem? Não, tá tudo bem, eu tô num baita emprego, tô ganhando 15 conto por mês, eu comprei um carro, eu comprei um monte de coisa, eu tô bem. Isso na riqueza do Mateus 6,19. Mas quando você vai tocar na riqueza eterna, você vai ver que ele está na lama, que ele está cobiçando a comida dos porcos. Então a gente tem que entender que há uma diferença. Tudo que Deus fala na palavra dele é tudo pensando, apontando para a eternidade. Tudo é apontando para a eternidade. Quando ele olha para nós, ele olha para nós já pensando na eternidade. Se nós pensarmos apenas no dia de hoje, talvez a gente viva como esse jovem rapaz algumas vezes. Talvez a gente acorde e fale assim: quer saber, hoje não. Hoje eu não vou viver uma vida debaixo
da herança do meu pai. Na verdade, eu quero a minha herança e eu vou viver do jeito que eu quero. E aí tem aqueles também que são os caras de pau, que eles vivem de uma forma como se fosse um regime semiaberto. Sabe qual é o regime semiaberto? Regime semiaberto não é um cara que é preso, mas ele fica o dia inteiro na rua. Então o cara fica o dia inteiro fazendo um monte de coisa, tudo errado. Aí chega à noite, ele pede perdão e quer voltar a entregar a herança dele nas mãos do pai. Só que a gente tem que entender que uma vida dessa forma, uma vida de um semiaberto, ainda é uma prisão. O semiaberto, ele ainda é uma prisão. Por mais que exista uma falsa liberdade, você ainda é uma prisão. Você ainda é um condenado. Então, se a gente olhar essa herança e pensar, a herança que eu tenho para tirar das mãos de Deus é a minha vida, então calma aí. Então eu vou pegar essa herança e devolver para o dono. Pai, pega aqui minha vida. Cuida você. E aí, a partir do momento que eu coloco a minha vida diante de Deus e deixo que Ele cuide, eu estou vivendo como aquele outro irmão que nunca saiu. Eu vivo as mordomias do Pai. Eu vivo dentro da casa do Pai. Eu vivo me relacionando com o Pai. A gente tem que entender que o Evangelho sempre foi relacionamento. Jesus, ele não morreu apenas para perdoar os nossos pecados. A gente imagina que, quando a gente fala, ele morreu para quê? Para perdoar os nossos pecados. Não, isso é o menor dos problemas. Por que eu digo o menor dos problemas? Porque a morte na cruz veio uma redenção, veio para criar um acesso ao Pai, para existir um relacionamento. Então o Evangelho sempre foi um relacionamento, até porque Deus, ele se coloca como Pai, ele não se coloca como Senhor. Ele estreita o relacionamento. Se para alguns Deus ele era um Senhor, hoje para nós ele é o Abba. Hoje para nós ele é o nosso melhor amigo. E lá no E que eu comentei, Salmos 35:14, que os adoradores eles são amigos de Deus. Nós fomos chamados para ser amigos de Deus. E quem é amigo se conhece. Quem é amigo sabe os gostos. Quem é amigo conhece os jeitos, conhece o humor. Existe um relacionamento. Então não dá pra gente viver uma forma com Deus sem que não haja um relacionamento. Não há. Mas muitas vezes a gente pensa como esse jovem rapaz. Quer saber, eu vou chutar o pau da barraca hoje. Deus, me dá minha herança aqui porque eu vou pra balada, eu vou beber, não quero saber. Eu vou fazer tudo isso. E aí eu trouxe uns dados para vocês porque assim, Deus me colocou isso aos 45 do segundo tempo. A cada 45 minutos alguém se suicida no Brasil. A cada 45 minutos a pessoa pega a herança dela e joga diretamente no inferno, ela se suicida. A ingestão de álcool ela é a maior causa da morte de jovens de 15 a 24 anos. Então às vezes você quer chutar o pau da barraca e falar, hoje eu vou beber e amanhã depois eu me acerto com Deus no culto de domingo. O álcool é uma das maiores causas de morte de 15 a 24 anos. Esses são dados do ano passado, 2017. Então fique imaginando que jovens hoje, jovens ao nosso redor, a gente não sabe, mas a gente pode se deparar com jovens sentados naquele banco. E eles podem ser aqueles que serão essa estatística dos 45 minutos. Às vezes nós temos amigos que te convidou hoje para uma festinha ou para uma balada. E você não foi, mas esse seu amigo, ele pode entrar nessa estatística da ingestão de álcool. O ano passado, mais de 25 mil pessoas foram assassinadas por viverem no tráfico de drogas. Mais de 25 mil pessoas. É muita gente. Pessoas que pegam a vida deles, que tiram das mãos do Pai, para viverem da forma que elas querem, do jeito que elas querem, achando que daquela forma elas serão as bonzonas, que elas terão tudo, porque elas vivem numa condição onde o sistema coloca que a riqueza que ela precisa acumular é uma riqueza que passa no Facebook, que passa na Globo, que passa na novela.
E aí essas pessoas, elas chegam até essas situações: bebidas, drogas, tráfico. E aí ela encontra um vazio muito grande, que aí ela entra na estatística dos 45 minutos e ela se suicida. Semana passada, por conta de depressão, um pastor de uma baita igreja dos Estados Unidos se suicidou. Por que eu estou falando isso para você? Porque não acha que o suicídio só está da porta da igreja para fora. Se a gente não se cuidar, aqueles que estão dentro, aqueles que estão na igreja, se não forem cuidados, se não prestarem atenção, esses também sofrerão e entrarão nessa estatística. Então, se a gente olhar essa parábola e a gente entender que essa herança é a nossa vida, nós todo dia, quando nós acordarmos, a gente tem uma decisão a tomar. Eu vou permanecer que essa herança, eu vou deixar que essa herança ainda continue na mão do meu pai e eu vou permanecer na presença dele, ou eu vou falar para ele, eu vou chegar para ele de manhã e falar: pai, eu quero a minha herança de volta, porque eu vou sair, eu não quero mais ficar na tua presença. E aí eu peço a minha herança, eu abro mão de uma casa, eu abro mão de uma mordomia, eu abro mão de uma proteção, para eu poder viver aquilo que eu quero. Talvez você esteja pensando: mas Adriano, eu nunca pensei dessa forma. Será? Falo para você, será, porque eu já pensei. Talvez não exatamente da forma que eu falei para vocês agora, mas de alguma outra forma você já deve ter feito algo que foi a mesma coisa que esse jovem rapaz fez. E quando a gente pensa nesse jovem, a gente também pensa em imaturidade, porque ele era o mais novo. Então o mais novo, espiritualmente, é o imaturo. Então a gente precisa amadurecer, para cada manhã a gente acordar, olhar para o pai e falar assim: pai, a minha herança eu não quero nas minhas mãos, eu quero nas tuas mãos. Deixa aí, pode cuidar da minha herança, porque eu quero seguir de acordo com o teu propósito, eu quero seguir de acordo com o que o Senhor sonhou para a minha vida. Aquele jovem, se ele não fizesse nada daquilo, ele já sabia, ele já estava com uma vida planejada. Quando o pai dele chegasse a uma idade avançada e morresse, ele seria aquele que ia suceder e ia cuidar de tudo aquilo. Mas ele decidiu tomar a vida dele nas próprias mãos. E se a gente vendo a parábola, a gente entende que deu tudo errado. Mas o bom de tudo isso é que, da mesma forma que na parábola, não está escrito na parábola, mas eu fico imaginando que aquele pai, todos os dias, ele chegava no portão da fazenda dele, olhava para aquela estrada e ele sonhava em ver o filho dele voltando. Talvez vocês não entendam isso porque vocês não são pai, mas eu sou pai. Então eu sei qual é a alegria de ver minha filha voltando para casa, de saber que ela está voltando em segurança, às vezes nos passeios mais simples. Então aquele pai, eu acho agora, com o coração de pai, eu achava que aquele pai, em nenhum momento ele deixou de pensar no filho dele. Talvez nos momentos que ele estava ali em solitude, sem a sua esposa, sem os seus outros filhos, sem os seus criados, ele pensava no seu filho, ele orava pelo filho dele. Talvez quando ele estava passando pela porteira da fazenda dele, ele olhava para aquela estrada e ele ficava sonhando que ele ia ver em algum momento o filho dele voltando. Mas para o filho dele deu tempo e o filho dele voltou. E quando o filho dele voltou, tinha alguém na porta olhando. Havia uma expectativa do retorno do filho. E dessa mesma forma é a expectativa que o pai tem do retorno dos seus filhos. O pai tem expectativa do retorno dos seus filhos.
Por isso que diz que no céu, o único momento que há uma festa é quando um pecador se arrepende, porque é um filho retornando para a casa do Pai. Então há uma festa. Então há uma expectativa do Pai para que os filhos retornem para sua casa. Então eu não sei como é que está a sua vida. Talvez de alguns eu até saiba. Pelas conversas. Mas eu não sei hoje, nesse atual momento, se você conseguiu cantar com tanta veracidade. Porque muitas vezes a gente acaba cantando por protocolo. Sejamos francos. Muitas vezes a gente não canta com o nosso coração queimando como deveria queimar. E a gente deixa passar despercebido palavras que a gente lança pela nossa boca, que se realmente fosse verdades na nossa vida, muita coisa estaria mudada, muita coisa estaria diferente, nós estaríamos vivendo de forma diferente. Eu não sei aonde está a sua herança nesse momento. Eu não sei se você está aqui pensando em depois aqui. Se você estava pensando em sair daqui e ir para um outro lugar, talvez encontrar com esses amigos que esse jovem rapaz tinha também. Porque eu acredito que todo mundo aqui tem amigos fora da igreja, não tem? E muitas vezes a gente valoriza mais esses amigos do que aqueles que estão na casa, que são família e são irmãos. Só que essas pessoas, nós temos que tomar cuidado para que elas não sejam os colaboradores de matar a nossa herança, de esgotar as nossas heranças. Eu posso falar para vocês isso com propriedade, porque por muitas vezes, por conta de álcool, de bebida, eu passei por situações vergonhosas, embaraçosas. E quando eu retornei para a casa do Pai, esses meus amigos sumiram. Esses meus amigos não existem mais. Esses meus amigos não me ligam para saber como eu estou. Esses meus amigos nem conhecem a minha filha, nem sabem o nome dela. Porque na verdade eles nunca foram amigos. Os amigos desse jovem rapaz nunca foi amigo dele, foi amigo da herança dele. Então o que você faz com a sua herança vai determinar o tipo de amizade, o tipo de pessoa que vai andar ao teu lado. Se a tua herança está nas mãos de Deus, quem vai andar do teu lado são os santos, são os irmãos. Se a tua herança está nas tuas mãos, Adriano, mas está na minha mão, sim. Quando você tem autonomia, é a mesma coisa que você entregar a tua herança para o diabo. Porque o homem não sabe fazer nada certo. O homem não sabe fazer nada certo. O coração do homem é enganoso. A nossa essência, ela é pecaminosa. Mas quando a gente volta para o Pai, a gente volta para o plano original, daquele Adão da viração do dia, daquele Adão de antes da serpente. Então eu não sei onde está a tua herança hoje, mas Deus sabe. E talvez Deus nessa noite esteja na porteira, olhando para a estrada, esperando que você volte. Mas Adriano, eu estou dentro da igreja. Estar na igreja não significa estar salvo. Eu ouvi uma frase muito impactante que é: fácil aceitar Jesus, difícil é ter a salvação. Já conheci pessoas que já aceitaram Jesus. Nossa, se a gente acreditasse em espiritismo, eu poderia falar que ela já aceitou Jesus até a 15ª reencarnação dela. Tanto que aceitou Jesus. Mas houve mudança? Houve salvação? Houve o sozo? Não aconteceu. Então, não sei se hoje você está dentro da igreja, mas você não colocou a herança na mão do Pai. Eu não sei, mas hoje ele está lá na porta da fazenda dele, esperando
você aparecer lá na linha do horizonte na estrada. E da mesma forma que essa parábola diz que o pai, quando olha, se alegra, vai fazer uma festa. Lembra que eu falei o que acontece no céu quando o pecador se arrepende? O que aconteceu na parábola? O pai começou a armar uma festa. Então aquele filho chegou e aquele pai trocou as vestes dele, deu um anel, chamou de filho amado, fez uma festa. E dessa mesma forma é o que Deus nos coloca nessa noite. E Ele nos coloca todos os dias. Caso a gente peça a nossa herança, caso a gente peça a nossa vida em nossas mãos, Ele vai ficar esperando, porque Ele tem expectativa que os filhos retornem para a casa do Pai. Feche os seus olhos. Eu não sei aonde está a tua herança, eu não sei aonde está a sua vida hoje.